Luiz, está me ouvindo? Sim, ok, tranquilo. Então, estamos aqui, mais uma vez, ao vivo para todos vocês aí, no nosso canal Arpia. Estamos vendo aí o professor Luiz, ele está ajustando o som dele, está tudo certo? Tudo Beleza? certo. Beleza. Muito bem. Estamos aí para mais uma live. Gostei desse camuflado ACU aí, viu? Bacana. Esse camuflado é respeitando as cores da Arpia, É a isso nossa aí. ave aí. É isso aí. Hoje eu vim homenageando o meu centenário Colégio Militar de Fortaleza, né? Não posso deixar as raízes estarem de fora. E mais ao fundo, como bom patriota, a gente consegue ver a bandeira do Brasil, o símbolo do SIGS, porque você fez o estágio de SIGS. Ali tem uns símbolos importantes, né, cara? A Muito FEB, bem. então, coisas aí que estão na veia, né? Tá certo, vamos aprendendo, né? É isso mesmo. Beleza. Aqui ao fundo eu tenho uma carta topográfica do CIMINIC, que é do Campo de Instrução Marechal Newton Cavalcante, lá em Pernambuco, um local onde tem bastante sangue e suor deixado naquelas areias. Com certeza. Então, eu acho que é interessante esse instrumento por causa disso, entendeu? Perfeito. Bom, vamos fazer assim, vamos começar. Eu sugiro começar com aquelas dicas que eu tenho de preparação para a prova, porque a sua parte é efetivamente a parte mais importante. Beleza, não que essas dicas não sejam relevantes, mas se alguém chegar atrasado, ele vai perder essas dicas aí, que muitas vezes até eles já estão preparados para isso. Então é só um reforço, né, para o cara não esquecer do que está escrito lá no manual, né? E em seguida a gente passa para o seu compartilhamento de tela. Beleza, tá bom? Pode ser. Vou tentar então compartilhar aqui agora de novo. Muito bem. Então, mais uma vez, para quem vai se unir a nós nesse momento, vamos fazer um bate-papo com o Arpia. Arpia, para quem não conhece ainda, é um curso que está nascendo, um centro preparatório para concursos militares, com o objetivo de permitir que rapazes e moças que estão em locais, às vezes até distantes, da possibilidade de fazer um curso presencial de bom nível, possa ter acesso a uma formação de qualidade. Essa ideia nasceu porque tanto eu quanto o professor Luiz, que é professor de física, de matemática, né, um engenheiro elétrico de grande formação, estudou a vida inteira em colégio militar, então tem muita vivência militar, e eu sou oficial da reserva do Exército, e todos nós temos candidatos ou até alunos já estudando em escolas militares. Né? O meu filho hoje está na SpaceX, a filha do Luiz está se preparando para concurso, inclusive esse da ESA, e muito gentilmente ele vai compartilhar conhecimento com vocês, né? Que são também concorrentes da filha dele. Bom, apenas para lembrar desses detalhes, a coisa mais importante que o garoto deve saber é em que condição que ele está na preparação do concurso dele, né? Qual é a sua real situação? Você papirou muito? Você já começou com bastante antecedência e, portanto, já bateu todo o edital? O que é que você tem que fazer agora? Nesse momento, você não tem que fazer nada mais, a não ser fazer aqui e acolá alguma revisão, aqui e acolá algum assunto que você queira dar uma reforçada, uma revisão dos seus resumos, mas principalmente deve se dedicar a dormir cedo e acordar cedo, procurar no horário pós-almoço estar bem ativo, porque vai ser mais ou menos esse horário da prova de vocês, tá? Então, essa é a regra do jogo. Está preparado? Não tem que ficar nervoso, porque o psicológico pode derrubar. Nós já vimos muita gente boa ser derrubada por conta do psicológico, de não ler a prova com tranquilidade, e também porque achou presunçosamente, às vezes a pessoa acha presunçosamente que está muito bem preparado, então não precisa nem ler, já vai logo fazendo a prova rapidamente, e normalmente toda a prova é feita para derrubar o candidato, ela não é feita para aprovar o candidato. E quando eu digo isso é porque toda a prova tem sua pegadinha.
Por exemplo, alguma questão que exija que você descubra o diâmetro, e a primeira conta que você chega é no raio. E tem lá uma resposta lá, a letra A ou B, já tem o número do raio, você achou a conta, já coloca lá, e na verdade era o diâmetro, você tem que multiplicar ainda por 2 para ter a resposta lá na letra E, na letra D, né? Então, tranquilidade para quem se preparou. Mas e se você não papirou, não estudou, começou há pouco tempo, e nem leu direito o que é que tem no edital, o que é que você tem que fazer? Ainda mais tranquilo você deve ir para a prova, porque se você ficar bem tranquilo, talvez a base que você tenha na sua formação básica permita que você se dê bem, permita que você consiga algum resultado inesperado ou inusitado. É difícil que alguém que não tenha se preparado consiga ter sucesso. Mas se ficar nervoso, aí é que não tem sucesso mesmo. Então, faça uso dessa semana como sendo a primeira semana da sua preparação para o ano que vem. Então, faça a prova agora no dia 4 de outubro, com tranquilidade, com serenidade. Siga as mesmas regras de dormir cedo, acordar cedo, não comer nada pesado na véspera, né? Procurar manter a sua dieta normal, nada de comer lá, como a gente briga com o Luiz, né? Um sarapatel, uma buchada de bode, ou um churrascão lá do sul, pesado. Não. Faz essa alimentação leve para não ter sono no momento da prova e também não ter outras complicações aí, além do sono, tá? De um jeito ou de outro, o que você tem que fazer é nada de desespero, tá? Nada de desespero, é tranquilidade e serenidade. Se está preparado, beleza. Se não está preparado, fica tranquilo e começa a se preparar para o ano que vem. Bom, vamos relembrar aqui alguns pontos do Manual do Candidato, que é o manual do concurso de admissão para a formação, né? A formação, o curso de formação e graduação de sargentos. Mais correto do que falar concurso da ESA é a gente se referir a esse concurso como concurso do curso de formação e graduação de sargentos. Por quê? Porque você, a depender da sua especialidade, da sua qualificação militar de sargento, você poderá ir para a ESA propriamente dita, para outras duas escolas, a SLOG ou o CIAVES, como a gente vai falar sobre isso aqui. Então, essa primeira parte é basicamente para os pais que ainda não entenderam direito a que o seu filho está concorrendo quando ele faz um concurso para sargento no Exército. Então, basicamente, o que acontece é isso. O seu filho, se aprovado for, vai passar um ano, certo? Em unidades militares, que nós chamamos de Unidade Escolar Tecnológica do Exército, tá? Então, essas escolas são 13 unidades militares distribuídas no Brasil. Aí tem alguns exemplos, o 23 Batalhão de Caçadores de Fortaleza, o 4 BECO de Itajubá, Minas Gerais, o 6º Regimento de Cavalaria Blindado lá de Alegrete, o 1º GAI do Rio de Janeiro, Grupamento de Artilharia Antiaérea, tá? O 41 BIMTZ de onde que é? O 41, ele é lá de Jataí, Goiás, tá? Então, o primeiro ano, o aluno vai passar nessas unidades com a formação básica sendo formada, etc, etc. Depois desse primeiro ano, ele, de acordo com a especialidade escolhida, ele vai para a ESA, ou para a SLOG, ou para o CIAVEX, certo? Então, aqui no primeiro ano, o primeiro grupo de artilharia antiaérea, o 4º grupo de artilharia de campanha, o 16 BI, essas são as escolas, e aqui são as localidades, né? Rio de Janeiro, Juiz de Fora, Natal, Alegrete, Jundiaí, Pirassununga, Pouso Alegre, Campo Grande, Fortaleza, Blumenau, Jataí e Itajubá. No segundo ano em diante, ele vai, como eu disse, para a Escola de Sargento das Armas, se a sua qualificação militar de sargento for uma das armas, infantaria, cavalaria, artilharia, engenharia ou comunicações. Ele vai lá para Três Corações, na própria ESA. Se, por acaso, a especialidade dele, a qualificação militar de sargento, for manutenção de comunicações, material bélico, de modo geral, para manutenção de viatura blindada, armamento ou mecânico operador, também vai para a ESLOG, Escola de Sargentos em Logística. Também, para essa escola lá no Rio de Janeiro, irá os topógrafos, o pessoal de intendência, os músicos, que vocês sabem, tem um concurso à parte, né? Vai ter que ainda checar a habilidade no instrumento,
e o pessoal de saúde, os técnicos em saúde, que terão que comprovar que são técnicos em saúde, e também tem uma formação complementar um pouco diferenciada. Tá? O pessoal que for classificado como na área de aviação, manutenção de aviação, irá para Taubaté, no Centro de Instrução de Aviação do Exército, CIAVEX, no 2º ano. Ok? Após isso, tem um estágio, e após toda essa formação, a graduação é considerada como nível superior, no título de tecnólogo, o que permite, inclusive, que você entre como portador de diploma em outras universidades, se assim quiser, ou, se quiser, no futuro, participar de outros concursos que exijam curso superior. Ok? Muito importante vocês checarem agora as organizações militares sede do exame. Tá? São mais de 100 unidades que estão abertas, que estarão abertas para o exame. É importante checar o seu CCI, o seu cartão de comprovação de inscrição, é ele que prevalece, é nele que está o endereço do local, e você aproveita e checa direitinho se combina o endereço que está no seu cartão de inscrição com o que está dito no manual do candidato, nas páginas 93 a 96, que tem o endereço de cada unidade onde haverá o concurso. Lembrar que esse ano, por conta dessa história aí do vírus chinês, nós temos que fazer uso da máscara facial, isso vai ser obrigatório, né? Para a segurança do exame intelectual, os candidatos poderão ser submetidos a detectores de metal, tanto na entrada da prova, como também na hora de se deslocar para o banheiro. Tá? Em face a essas exigências médicas e sanitárias aí, há uma recomendação de chegar bem mais cedo para a execução da prova. Como a gente vai mencionar aqui, o manual sugere 3 horas de antecedência. Tá? Lembrar que os portões fecham às 11h30, no caso da ESA, tá? Então, eles sugerem que vocês cheguem 3 horas de antecedência. Outra coisa importante é fazer uso de roupa compatível. Então, não pode fazer uso de camiseta com alusão a nada que induza a crime, como, por exemplo, uma camiseta com motivações de droga, ou com nazismo, racismo, nem agora, principalmente nesse ano, que é um ano político, não pode ir com a camiseta do candidatinho lá, nem vereador, nem candidato a prefeito, nem alusão a nenhuma corrente política que você defenda. Essa é uma recomendação, porque isso é incompatível com um ambiente isento e totalmente apartidário das unidades militares. Tá? A roupa compatível também diz respeito a você não ir, no caso das moças, ou mesmo os rapazes com short muito curto, se for de bermuda, pode ir de bermuda, mas desde que ela tenha, pelo menos, alcance os joelhos, como as saias também na altura do joelho. O que eu recomendo é uma calça jeans, ou uma calça folgada de algodão, né? Um tênis confortável, uma camiseta clara, confortável, porque está fazendo muito calor na maioria do Brasil. Tá? Outra coisa, essa orelhinha aí, que está aqui do lado, tá? É para lembrar que não é permitido nenhum adereço, principalmente na orelha, nada de brinco, nada de pulseira, nada de anel, as orelhas devem ficar visíveis, tá? Durante toda a formação da prova. Tá? Então, os acessórios também não são aceitos. Bolsa, livros, anotações, celulares, nada disso é para ser levado. Obviamente que se o candidato e a candidata forem se deslocar sem acompanhante e tiver que levar alguma coisa, alguma bolsa, essa tem que ser apresentada na hora e o relógio, mostrar que está com o relógio e entregar o relógio, o celular e a bolsa para ser acondicionado, desligado e acondicionado em local próprio para isso, ok? Finalmente, a gente tem que lembrar da questão do documento oficial com foto. Então, um documento recente, uma foto que permita ver quem você é. Não pode, aqui do lado direito tem um documento aqui secular, né? Onde a foto já está amarelada, carcomida pelo tempo, né? Tem gente que vai fazer um concurso e a foto é daquela primeira identidade que ele tirou com a mãe dele lá, quando ele tinha 5 anos de idade. Não pode ser isso, né? A identidade está valendo, mas a foto não permite mais, não acompanhou o seu desenvolvimento, né? Ou seja, é um jovem, uma jovem, e então a foto do documento tem que permitir que você seja reconhecido pela foto. Que documento pode ser? Qualquer identidade civil, identidades emitidas pelo Exército, pela Marinha, pela Aeronáutica, por órgãos de categoria, como no caso dos técnicos em enfermagem, pode usar a sua identidade do conselho, carteira de trabalho com foto, naturalmente,
não podem ser usados, levar nenhum documento eletrônico do celular. Aquela carteira de motorista eletrônica, alguns estados já têm aí a identidade eletrônica, não é aceita, tem que ser o documento tradicional com foto, tá? No caso do manual do concurso da ESA, né, ao curso de formação de sargentos, houve um bom senso, na minha opinião, no que diz respeito à perda de documento. O concurso da ESA prevê, se eventualmente você perder o documento, pode levar, sim, o boletim de ocorrência, desde que você tenha também uma sua identidade com autenticação. Uma identidade autenticada, mais o boletim de ocorrência para falar do fato. No momento da entrada, você será coletado as suas impressões digitais e será tirada uma foto para que você realmente comprove que você é você mesmo, né? Mas pelo menos existe essa possibilidade no caso de perda. O material autorizado para o exame é o mesmo dos concursos da banca do Exército, que é um lápis, grafite, uma borracha para rascunho apenas. Não vão usar esse lápis para nenhuma atividade que não seja rascunho, não é para marcar o cartão, não é para entregar a redação com lápis. Tudo que for ser entregue, o cartão de resposta, a redação, tem que ser com caneta azul, esferográfica azul, ou caneta esferográfica preta. Elas têm que ser de corpo transparente, como está aqui. O máximo que pode ter inscrito no corpo dela é a marca do fabricante, nada mais do que isso. Assim como uma régua, é permitido que você leve uma régua, e essa régua também só pode ter nela escrito a sua gradação de centímetros e milímetros. E a marca do fabricante, nada mais do que isso. Não é permitido canetinha de brinde, canetinha de campanha política, canetinha, nada disso. Nada que seja opaco, nada que não permita enxergar o interior da caneta ou a translucidez de uma régua, ok? E aí, o que nós desejamos é isso. A sua ZL do seu sucesso, né, que você vá para a sua zona do lançamento do seu sucesso, e que você junte-se a nós. Junte-se a nós no Exército Brasileiro, pois o elo fundamental entre o comando e a tropa é o sargento. O sargento é aquele que vai enxergar as necessidades da tropa mais de perto e passar ao comando essas necessidades, transmitir as ordens e fazer com que a fração de combate exerça a sua missão com sucesso e maestria. Tá? Conte com a ARPIA, o Centro Preparatório para Concursos Militares, para lhe dar o apoio que você quiser, porque nós, mesmo após a sua aprovação, continuaremos dando dicas sobre enxoval, sobre como proceder dentro do quartel, essa coisa toda. E para aqueles que, eventualmente, infelizmente, não conseguirem lograr êxito no sucesso da aprovação nesse momento, estaremos, a partir de janeiro desse ano, com o nosso curso para a ESA e para a SPSEX, tá bom? Vou passar agora a palavra para o meu amigo professor Luiz, que vai fazer com vocês a discussão e a apresentação da nossa matemática, né, professor? O que cai mais e o que é que você fez um apanhado aí para eles sobre os principais pontos que são mais sensíveis, né, nessa reta final aí. Ok? Tá contigo a bola aí. Exatamente, Zé. Eu estou te ouvindo bem. Consegue me ouvir? Espero tranquilo? Que todos estejam. Vou só acender a luz aqui para ficar melhor. Legal. Agora melhorou? Beleza, eu só queria acrescentar uma coisinha, Zé, nisso Sim. que você falou, porque a gente ficou sabendo essa semana, por esses grupos de WhatsApp, comentários em Facebook e tal, que no último concurso da ESA, teve mudança do local de prova para o candidato muito em cima da hora. É verdade. Então, tanto que aqui em casa, a providência que a gente está tomando a Anne, ela só vai imprimir o cartão dela definitivo na quinta-feira. Entendi. Justamente evitando de, uma vez guardado na memória, que imprimiu o cartão e o local é aquele, a pessoa meio que se desliga e não vai procurar outras informações. Então, eu deixo aí também, né, realmente, as Forças Armadas, elas primam pela organização e planejamento. Nós sabemos disso. Aliás, grande parte dos candidatos estão procurando essa carreira justamente por isso, né? Por esse suporte de organização, planejamento,
Eu tive lá na MAN, eu vi o planejamento do que é feito em termos instrucional para os cadetes, é incrível, é dia a dia. Acredito que na ESA também é feito assim, mas por alguma contingência, de última hora, foi mudado o local de prova de alguns candidatos, isso no concurso do ano passado. Esperamos que não aconteça esse ano, mas é importante que os candidatos se mantenham ali focados, né? Pô, é reta final, é a última semana. Então, se mantenham focados aí nas últimas informações para não haver enrosco a mais do que a prova já apresenta. Então, para não... exatamente. Entrar, né? Vou reforçar o que você está dizendo também, dizendo o seguinte, que a recomendação de praxe de todos os anos é que, principalmente para aquele que está vindo lá do interior para fazer uma prova numa capital e que ele não conhece a cidade, por exemplo, né, que ele venha com bastante antecedência, se possível no dia anterior até, para evitar surpresas de ônibus quebrado e tal. Há alguns estados em que o transporte intermunicipal ainda não está correto, não está normal, né? Então é importantíssimo que esse tipo de procedimento que você acabou de alertar seja feito. Com relação à impressão do cartão, de fato, se você deixar pelo menos aí para quinta-feira, está de bom tamanho. Mais do que isso, não, porque aí às vezes a impressora quebra, pode dar problema, né? Então, se você não conseguir imprimir o que está no seu cartão, veja o que eu vou lhe dizer. Se houver algum problema e você não conseguir imprimir, tira uma foto, hoje quase todo mundo tem celular com foto, tira uma foto do seu cartão, leva ele na foto dentro do celular e apresenta na hora, ou anota os dados do seu cartão de inscrição, de confirmação de inscrição, isso num momento excepcional, se não conseguir imprimir. A recomendação é, leve o seu cartão de confirmação de inscrição impresso, tanto para você ver o endereço, né, Luiz, que você acabou de falar, como também para você comprovar que você, de fato, fez a inscrição, está em condições de fazer a prova. Obviamente que há sempre dupla checagem, tá? O Exército tem sempre dupla checagem, ele consegue saber se você é você mesmo e tal, mas, de qualquer forma, o que a gente sugere é que você faça esse tipo de procedimento antes, né, previamente, para poder não ter problema. Né? Isso. Perfeito. Contigo aí. Joia. Você prefere a tela cheia? Pode ser. Até porque tem alguns números aqui, eu acho que é importante eles focarem nos números aí, né? Uhum. Você mesmo consegue comandar a sua tela daí ou eu tenho que passar para você? Não, eu acho que você, eu compartilhei a minha, você tem que colocar o compartilhamento da sua, você já tirou, né? Aquele compartilhamento. Interrompi, ok, agora eu vou... Beleza, okay. Isso aí mesmo. Beleza, então, vou passar a tela cheia para vocês. Tá? Joia. A qualquer momento você me fala se você quiser voltar. Beleza. Então, pessoal, o Zé Peter já fez aí a minha apresentação, né? Demos boa noite para vocês, então isso é muito importante. Nós estamos tirando aqui a nossa quarta-feira à noite, na correria, para poder passar para vocês informações que nós julgamos ser muito importantes, e na verdade são bizus mesmo, porque toda essa parte que o Zé Peter falou é de suma importância, né? Se você não tivesse atentado para isso, e a gente sabe que tem gente muito jovem fazendo esse concurso, às vezes escapa uma coisa ou outra, ou você na tua rotina do dia a dia acaba perdendo alguns detalhes, e aqui o nosso objetivo realmente é debulhar para você, né? Entregar para você a coisa já pré-digerida, né? E aí a gente fez nesse esforço, nós fizemos aqui um apanhado das últimas 5 provas da ESA, no tangente a procurar quais são os conteúdos que estão presentes nessa prova, e certamente você já deve ter notado em algum simulado que você fez que tem determinados conteúdos que são mais propensos a estarem presentes na prova. Aí a gente esticou um pouco mais essa análise, não só pegando a prova do ano passado, mas pegando prova de 5 anos passados, para fortalecer a nossa ideia de chegar aqui e falar com clareza e com segurança os pontos que nós vamos colocar aqui. Então, o primeiro ponto é o seguinte, realmente, funções das mais variadas, pessoal. Função logarítmica, função polinomial, simplesmente, função modular, função exponencial. Então, todas essas funções, e além delas, né, que a gente dá um nome para elas, aquelas aplicabilidades de função, por exemplo, composição de função,
função inversa, valor numérico de função. Então, vamos dizer assim, a cartela de alternativas da prova, né, vamos dizer assim, o range, né, o espectro de questões que cobram esse conteúdo de funções, realmente, pessoal, é amplo. Então, para vocês terem uma ideia aqui da organização que eu proponho aqui, né, que eu propus aqui para essa planilha, a gente está vendo o seguinte, ó, no ano de 2015, questões relacionadas à função nós tivemos duas, né? Na versão da prova que eu peguei, a questão primeira e a oitava questão. Obviamente, a ordem dessas questões muda, mas o interessante para a gente aqui é a quantidade. Então, em 2016 se manteve duas, em 2017 duas, em 2018 nós temos aqui 3 questões que envolvem o conteúdo de função, mas eu chamo a atenção para essas em azul, o contraste aí, né, essa Q10, por exemplo, ela está em azul. Por quê? Porque é uma questão que ela tem sombreamento de conteúdos, ou seja, ela cobrou tanto conteúdo de funções como também de logaritmos, tá? Então, as duas coisas na mesma questão. E a Q4, que eu coloquei aqui, foi uma questão anulada, tá? Mas tinham 3 questões presentes lá, cujo conteúdo de função estava lá inserido. E no ano passado, categoricamente, 3 questões. Só fazendo um adendo aqui à prova de 2019, na verdade, essa prova de 2019, ela tem até 21 questões, mas porque ela tem no seu gabarito, né, publicado pelo EB, no seu gabarito tem as questões tanto para o CFS, né, o geral, tá, como também para o pessoal de música e saúde. Então, tem aí as 3 categorias colocadas no gabarito. Então, por isso que fugiu daquilo que geralmente é a prova. Eu vou colocar a prova de 2019 aqui também para a gente entender essa prova, tá? Dar uma sapeada na prova, tá bom? No meu ranking aqui, o segundo conteúdo que mais caiu, aí entra razão, proporção e probabilidade. Veja, por que eu coloquei probabilidade junto aqui de razão e proporção e desloquei ele um pouco da questão da análise combinatória, que muitas vezes o resultado da análise, o que ele quer, não é o número de possibilidades de fazer determinado evento acontecer. Ele quer a probabilidade daquilo lá. Eu coloquei aqui, pessoal, porque entra na questão da fração. Então, toda razão, proporção e probabilidade é calculado via uma fração. Então, por isso que eu coloquei aqui no mesmo assunto, tá? Então, por isso que talvez tenha aparecido 12% das questões aqui, né? Então, lembrando aqui também, pessoal, a questão de razão e proporção. Quando a gente fala em razão, aí entra aquela questão de inversamente, diretamente proporcional, prestar muito atenção no conceito de proporcionalidade direta e proporcionalidade inversa, porque vocês sabem que todo proporcional direto são 2 números que aparecem, um no numerador, um no denominador. E toda proporção inversa, isso dá até um nó no cérebro da gente, é através das multiplicações de quantidades. Eu vou tentar pegar a questão, por exemplo, a questão AQ2, AQ3 e AQ19, para a gente mostrar isso na prova, tá bom? Esses 2 conteúdos, ou seja, função e razão, proporção e probabilidade, eles realmente aparecem bastante, então precisa ter um cuidado maior. Você tem aí, hoje à noite ainda, quinta-noite, sexta-noite, tem o sábado o dia todo, de repente, pessoal, dá um gás nesses conteúdos, porque esses conteúdos te dão uma chance de alargar a tua quantidade de questões corretas, tá bom? E aí, ó, a coisa já cai para 8%. Então, nós temos aqui, ó, geometria plana. As 3 geometrias, elas estão presentes na prova da ESA. Porém, geometria plana e geometria espacial, eu vejo com mais probabilidade de cair, tá bom? Número complexo, muito importante você ter os conceitos de número complexo, nada muito complexo. Simples, os conceitos mais simples de número complexo. Porém, leve esses conceitos consigo, porque vai ser necessário, ele vai se repetir. Vocês vejam aqui que somente no ano de 2016 não caiu uma questão de número complexo. Em todos os outros anos, tinha questão de número complexo. Então, a probabilidade de cair é muito grande, pessoal. Logaritmos, óbvio. As propriedades de logaritmo, a definição de logaritmo, sempre muito importante, tá?
A geometria analítica, como eu coloquei aqui, também forte candidata. Geometria espacial, mais ainda. Então, eu coloco realmente geometria plana e espacial como as mais propensas dentro das geometrias. A trigonometria, óbvio, né? Desculpa, polinômios, trigonometria muito fraco, praticamente não caiu. Não sei se, de repente, os caras resolvem fazer um resgate desse conteúdo, que é um conteúdo muito importante, porém, nessas provas aqui eu só observei 1% dessas questões. Progressões, tanto a aritmética como a geométrica, sempre presentes nas provas da ESA, então, importante vocês darem um cuidado maior. De repente, o que eu sugiro, pegar a prova do ano passado, e aí, Zé, eu vou compartilhar aqui, vou tirar esse compartilhamento e vou colocar a prova do ano passado aqui, deixa eu só localizar aqui, ESA. Pronto. Então, por favor, você só coloca para mim aí em tela cheia. Aí está. Tranquilo? Beleza, joia, joia. Então, essa daqui, pessoal, foi a prova do ano passado, tá? 2020, ó, a formação do sargento, né? 2020 e 2021, ou seja, prova de 2019, né? Veja que aqui vai aparecer geral aviação, música e saúde, tá? E aí a gente já começa, ó, fazendo um overview da prova aqui, fazendo um mapeamento da prova, né? Para você ver que tem a ver com aquilo que a gente fez de levantamento probabilístico, né? De cair, estatístico de cair. Então, ó, um cilindro equilátero, geometria espacial, tá? Aqui, uma questão de conjunto, aquelas questões que você resolve fazendo diagrama de Venn. Então, se você fizer o diagrama de Venn, você resolve de forma muito tranquila, tá bom? As medidas em centímetros de um triângulo. Então, a gente está vendo aqui, ó, uma progressão. Ela é uma progressão e tem a ver, porque ele quer o perímetro, então tem a ver com geometria plana, tá? Uma pequena praça tem formato triangular e tal, o lado desse triângulo são isso aqui. Qual é a medida do ângulo oposto? Pessoal, ângulo eu coloco dentro de geometria plana, ok? Então, geometria plana, e olha, uma trigonométrica aqui para poder resolver, aqui ele utilizou a lei dos cossenos para poder resolver. Número complexo, na outra questão. Aqui a gente tem uma questão de anagramas, então, análise combinatória, como eu falei. Né? Aqui ele coloca a questão de função, definição de função, ele coloca aqui, então, se para quaisquer valores x1 e x2 de um conjunto S contido no domínio D, x1 é menor do que x2, temos f de x1 menor do que f de x2, o que é que isso tem a ver com a definição de função? Então, qualquer que seja a função, essa função aqui ela vai ser uma função crescente, né? Quando o x cresce, o valor da função cresce, então, é uma função crescente. Matrizes, não cai muito matrizes, porém, na prova de 2019 caiu. Aqui a gente tem um polinômio, então vocês viram que a quantidade de questões de polinômio é bastante representativa nessas últimas 5 provas, e essa daqui envolve o número complexo. Então, eles colocam um conteúdo dentro do outro. Bom, aqui a gente tem equação modular, e até foi bom eu mostrar isso aqui para também fazer aqui um adendo, né? Quando a gente fala em função, pessoal, a gente costuma separar muito os conceitos de equação. Eu, se eu fosse vocês, trabalharia o conceito de função junto com equação e inequação. Pô, Luiz, será que dá tempo? Dá, cara. Dá. Se você domina os dois conteúdos, dá sim para você interpretar. A única diferença, vamos dizer, a principal diferença, a única, eu seria aqui louco em falar, mas a principal diferença é que função você tem a variável não definida, né? Então o x não seria definido, e o y também não. Então você teria duas incógnitas, né? O f de x sendo interpretado como um valor y. No caso da equação, normalmente, quando não é um sistema de equações, você vai ter uma única incógnita. Então, a diferença basicamente é essa. Aqui, essa outra questão também, ó, triângulo equilátero. Então, a gente já vai, pessoal, para a área, quer dizer, figuras planas, né? Então, geometria plana e forte. Aqui a gente tem um polinômio de grau 3. Então, muita gente se assusta com um polinômio. Quando foge de grau 2, que eu não posso aplicar Bhaskara, nossa, aí a coisa já é muito mais difícil. Pessoal, regrinha básica.
Se o termo independente for zero, zero já é raiz. Aplica Briot-Ruffini, decresce em 1 grau a questão, vira uma equação de segundo grau, aplica Bhaskara e seja feliz. Ah, mas não é zero. Vai sempre tentando, ó. Substitui o x por 1. Bateu, deu igual a zero, 1 é raiz. Não deu 1, tenta menos 1. Não deu menos 1, tenta 2. Pô, Luiz, mas até onde eu vou? Questão de concurso não é para você perder muito tempo. Então, eu não acredito que ele colocaria uma raiz lá em 15, para você ficar testando. Então, tenta, ó. 1 menos 1, 2 menos 2, 3 menos 3. Passou disso. Cara, passa para outra questão, porque você vai patinar muito tempo na mesma questão. Análise combinatória, outra questão de análise combinatória. A soma dos... Aqui, ó, binômio de Newton, cara. Isso aqui caiu na prova da SPSEC. Voltou a ser cobrado na prova da SPSEC. De repente, sei lá, né? Deu aqui o insight aqui. Binômio de Newton, pessoal, muito importante estudar binômio de Newton, além de ser um conteúdo simples, não é um conteúdo complicado. Bom, uma pirâmide, então, geometria espacial, progressão aritmética, a gente colocou que progressões bastante provável de cair. Bom, pessoal, função novamente. Então, estou chovendo no molhado aqui, tá? Ah, lembrando aqui, ó, que tem a marcação, ó, essas questões aqui já foram para música e saúde, tá? Matrizes, beleza? Aqui, a questão de juros, é como se fossem juros, na verdade isso aqui é percentual aplicado em determinados valores, entendendo que quando o percentual é a mais, você soma, quando é a menos, você subtrai, né? Outra questão de função, aqui o conceito de função composta, como eu falei, então não só a questão do entendimento das funções nominadas, aquelas funções exponencial, logarítmica, função quadrática e tal, não, mas entender o procedimento interfunções, ou seja, se eu pego uma função do primeiro grau, coloco dentro de uma função do segundo grau, como me comportar fazendo a composta. Então, a composta é um conceito bastante importante dentro de funções, tá? Aqui, reta, então, geometria analítica, tá? E chegamos ao final da prova, né? Uma prova relativamente curta, né? Para que a gente tenha aí o nosso alcance a nossa meta, então uma prova curta, tá? Não temos física, e na verdade aqui, pessoal, até fazendo uma ressalva, e aqui sublinhando aqui uma coisa, eu e o professor Cláudio, nós somos os professores que de repente vamos trabalhar com candidatos para o concurso do próximo ano. O professor Cláudio não pôde estar presente, então eu estou tentando aqui fazer as vezes do professor Cláudio também, que é um brilhante professor. Então, estou tentando aqui cobrir a ausência dele. E a dica que eu dou, pessoal, para a prova de matemática, né, e não conhecendo tanto assim, com tanta profundidade as outras provas, né, que vocês vão fazer, de português, geografia, história, a redação, a prova de inglês. Então, não posso falar muito sobre esses outros conteúdos, mas, de repente, a estratégia para matemática se aplica a outras provas. Pessoal, concurso, principalmente o concurso da Escola de Sargento das Armas, é um concurso tiro muito curto, ok? Numa tarde só, você tem que dar conta de vários conteúdos. Portanto, a questão de você ficar brigando com questões não é recomendável, né? Isso eu estou falando para vocês, eu falo para minha própria filha, que será concorrente de vocês. Então, o conselho que eu dou para ela, eu estou dando para vocês também. Veja, eu fico patinando muitas vezes numa questão, porque aquela questão me parece ser mais complexa. Mas isso eu estava conversando com o Zé até hoje. Será que você ficar brigando com essa questão, que tem o mesmo peso de uma questão mais simples, vale a pena? Então, fica aí para vocês fazerem uma reflexão. Estratégia para concurso é você entender que concurso não é só conhecimento, precisa ter malícia, precisa ter foco, um foco, vamos dizer, não estressante, porém, você não pode entrar relaxado numa prova para fazer essa prova e concorrer a vagas. Então, sangue nos olhos, como a gente fala, né? Sangue nos olhos, você tem que estar muito atento, muito focado, porque só você sabe a luta que você teve para chegar nesse momento. Você já é um privilegiado, porque chegou nesse momento em condições de fazer a prova. Então, não desperdice essa reta final e muito menos entre em estado de êxtase na hora da prova e saia do clima da prova, perdendo assim algumas questões e, com certeza, abrindo mão, de repente, de uma vaga que seria uma vaga garantida sua.
Beleza? Então, Zé, acredito que a mensagem aí da parte de matemática seria isso. Não, excelente, agradeço aí. O professor Luiz é profícuo em palavras, eficiente no que diz e com um desprendimento muito grande, tá abrindo o coração e dando as dicas importantes para todos, inclusive para aqueles que vão concorrer com sua própria filha. Isso aqui mostra muito qual é o sentido desse canal, o sentido do curso Arpia, é realmente, em primeiro lugar, permitir que outros candidatos possam ter a oportunidade que os nossos próprios filhos estão tendo. Tá? É uma maneira de democratizar o acesso à informação. Aqui eu acho que podemos concluir, não é, Luiz? Porque fizemos esse apanhado rapidinho aí na matemática. Nossa proposta hoje era justamente a matemática, que é bicho-papão para tanta gente, né? Muito embora, na verdade, a matemática, como dizia Galileu Galilei, é o alfabeto com que Deus escreveu o universo, né? Concordo. Em cada coisa que você enxergar, em cada... para onde você olhar, nessa live, né, no computador, binário 1, 2, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, para onde você enxergar na natureza, a formação pentâmera das flores, etc., existe matemática. Então, a matemática é realmente o nosso alfabeto. E dominá-la é importantíssimo para o sargento, para a sargento, que serão, como eu disse no início, reforço esse belíssimo lema que fortalece a relevância do sargento na tropa. É o elo entre o comando e a tropa. Sem o sargento, nada acontece. Você rompe a corrente. E toda a corrente ela é mais forte até o seu elo mais fraco, né? A fortaleza de uma corrente, de nada adianta ter um comandante maravilhoso, soldados muito aguerridos, se você não tem ali no meio do caminho alguém que possa transmitir as ordens e transmitir os anseios da tropa. Então, a missão do sargento é nobilíssima e no Exército Brasileiro a possibilidade de alcançar o oficialato através da carreira de sargento é uma realidade. Outras forças é um pouco mais difícil de alcançar. Então, abracem essa chance aí também da ESA como sendo uma chance extremamente alvissareira, segura e de uma instituição respeitadíssima no Brasil. Atualmente, as Forças Armadas, de um modo geral, contam com 79% de aceitação da sua população. É praticamente 100%. Tá bom? Verdade. Zé, se me permite, a gente pode já fazer a chamada da live do dia 12? Desculpa, do dia 5? Do dia Bem 5. lembrado. Bem lembrado. Pode fazer, faça aí. Beleza, pessoal. Para aqueles que vão disputar a ESA e também vão disputar a AFA, né, a Academia da Força Aérea, que vai ser a prova no dia 11 de outubro, nós estamos programando uma live aqui, aí com a presença do Cláudio, se Deus quiser ele vai estar aqui. Hoje o motivo foi muito forte para ele não estar aqui, um problema de saúde com uma pessoa querida dele, né, então foi isso que impossibilitou de ele estar aqui hoje. Certamente ele estará junto conosco. No dia 5, segunda-feira da semana que vem, a gente pode bater o mesmo horário, eu acho que às 19 horas é um horário conveniente, né? Então, siga a gente no Instagram, o Zé vai colocar na descrição do vídeo o nosso Instagram, os canais todos de comunicação da gente, para a gente estar junto aqui para aqueles que continuarem aí na labuta desses concursos. Dia 5, um bate-papo informal, não somos donos da verdade, mas a gente está aqui de peito aberto, sabe? A alma leve, assim, para passar para vocês um pouco da nossa visão sobre esses concursos aí. Então, encontro marcado aí, segunda-feira, dia 5, 19 horas. Isso que o Luiz está falando ao longo do ano de 2020, tá? Porque esse vídeo vai ficar aí para a eternidade, espero eu. E independente de quando você vai ter a possibilidade de acessar a essa página, a esse vídeo, vou deixar sempre um link nos comentários, que é para você se cadastrar, mandar os seus dados para nós. Até o final de outubro, quem conseguir passar esses dados no final de outubro, início de novembro, essa pessoa vai concorrer a uma mochila camuflada de primeira linha, bem aguerrida mesmo, tá certo? E vamos lá, vamos junto nessa preparação, nesse auxílio da garotada, para conseguirmos alcançar o objetivo deles todos, né? O máximo que for possível aí. Tá bom? Um abraço a todos.